Quando você aplica os gatilhos mentais antes da compra, você não corre atrás de cliente. Cliente corre atrás de você. Gatilhos mentais são coisas que fazem conversar com o seu límbico, fazem o seu límbico, né? O seu emocional. Prestar atenção ou agir. Inconscientemente. E aí, com isso, eu começo a explicar eu começo a entender quais são os gatilhos mentais, que são essas palavras para você falar com o límbico. Então, a fórmula, ela decifrou como acessar o sistema límbico da pessoa que você quer vender algo. E vender algo, pode ser vender uma ideia, né? Pode ser convencer a pessoa para tocar um projeto. Enfim, dá para usar de várias maneiras. Mas total. Como você acionar o sistema emocional da pessoa para conduzir ela a tomar uma decisão. De forma íntegra. De forma íntegra. E quando eu falo de forma íntegra, ela tomar uma decisão que vai melhorar a vida dela. Total. E sem esqueminha, sem esconder nada. Tipo, inclusive, às vezes eu explico como eu vou fazer você decidir, explico todas as ferramentas que eu tô usando para você. Você dá uma vacina e não adianta, o cara vai e compra. E você sabendo, nossa, tá funcionando, e vou lá e compro. Sabendo o que o cara tá fazendo. Foi exatamente isso que eu senti. Na hora que eu vi o vídeo, você começou a falar um negócio, achei estranho, mas aí acendeu o balelômetro e aí eu falei, tá, o que esse cara tá falando faz sentido. Aí daqui a pouco eu senti, ele falou, ele tá me ensinando um negócio, tá fazendo esse negócio comigo. Como que esse cara consegue fazer isso? Tá. E aí com 15 minutos de CPL1, eu já tava comprado. Sabe qual foi onde eu fiquei? Com 30 minutos eu já tava recebendo o telefone. E pra quem não sabe... Você não tem noção, cara! E CPL1 é o primeiro vídeo de lançamento, É o primeiro vídeo. E aí, quando acabou o primeiro vídeo, aí eu fiquei pé da vida. Pra não falar um palavrão. Eu falei, onde eu compro esse negócio? O cara falou, onde eu compro? Como eu compro? E não dava para comprar. Né? Então, isso faz parte da estratégia. Então, explica aqui, Érico. A gente vai usando uma ferramenta que é gatilho mental. Existem vários gatilhos mentais. Constrói ele numa hierarquia. Em uma sequência, em uma sequência, né? E vai conduzindo a pessoa para tomar uma decisão que às vezes a pessoa acha que ela é racional, mas na verdade ela é emocional. Qual que é esse passo a passo? Quais são os gatilhos, os principais gatilhos e qual que é o passo a passo? Nossa, e só lembrando, lembra quando no primeiro negócio eu falei assim, nossa, eu tô querendo comprar. Nossa, é tipo, o que eu falo? Nossa, eu tô querendo comprar, meu Deus, que vontade louca. Isso é o meu cérebro racional falando assim, o irracional tá entrando como é que ele conseguiu fazer isso? Controla o cara aqui, não consigo controlar. O racional tá, como ele consegue fazer isso? O emocional tá ali. Total. Então ele começa com um gatilho mental muito forte, que chama o gatilho mental da reciprocidade. Quando eu faço uma coisa boa pra você, você tende a fazer uma coisa boa pra mim. Isso foi criado nos seres humanos desde o tempo lá das cavernas. Das cavernas. Se eu trazia comida pra você trazia comida pra mim. Se você não trouxesse comida pra mim, se não fosse recíproco, a chance é que da próxima eu não trazia comida pra você e os caras que não foram recíprocos morreram. Então o nosso cérebro tá tatuado. Então você não precisa ensinar reciprocidade pro seu filho. Não precisa. Então tá engrenado no cérebro. Até quando a reciprocidade funciona tão bem que até quando uma pessoa que você não gosta faz uma coisa boa pra você, você fala, desgraçado. Agora eu vou ter que fazer pra ele. Vamos supor que um vizinho que você não gosta tanto convida o seu filho para o aniversário da filha dele e fala, ai caramba, agora eu vou ter que convidar o meu filho. Acho que eu vou ter que receber. A palavra obrigado, que vem de gratidão. A gente, obrigado é gratidão, mas não é gratidão. A palavra obrigado vem de quê? Obrigação. Obrigação. Eu me sinto obrigado, desde que seja íntegro, Então, ele começa muito gerando valor, gerando o sentimento. E aí eu começo com a reciprocidade, é o primeiro gatilho mental. Eu dou muito valor para a pessoa. Eu dou muito valor para a pessoa, porque antes de vender eu quero que esse sentimento natural esteja nela. Estou sendo recíproco. Um exemplo prático disso, quando você cria um podcast, um conteúdo saindo da fórmula de lançamento e o conteúdo for bom, se alguém sair daqui e achar, cara, eu aprendi com isso, a chance dele comprar hoje é maior. E você que está me escutando, experimenta aplicar isso fora do seu negócio. Faz uma lista de 5 pessoas e começa a fazer 5 pessoas na sua vida. E começa, cara, como é que eu posso aumentar o nível de reciprocidade disso vezes 2, vezes 3, vezes 4? Escolhe vizinho, alguns vão escolher a esposa, alguns vão escolher o filho, dependendo da idade. Mas vai no nível incrível. Cria alguma coisa incrível e começa a aplicar isso um tempo e só espera acontecer. Não vem exatamente na sua hora, e reciprocidade não é, se você fizer isso, eu faço pra você. Isso é uma transação comercial, né?
Nada de errado ia isso acontecer, mas aí não é reciprocidade. É fazer sem esperar nada em troca, sem nunca cobrar e sem nunca... Então, assim, a forma de lançamento começa disso porque isso fala com límbico, né? É o começo. E é um gatilho mental, eu ainda acho que é o gatilho mental mais poderoso do mundo. O próximo gatilho muito importante você acionar é a autoridade. Eu sei do que eu tô falando. Quando as pessoas te veem como autoridade, elas... Primeiro, reciprocidade. Segundo, autoridade. Segundo, autoridade. Passo 2, autoridade. Autoridade é muito coisa. Se a pessoa te vê como uma autoridade, você não é uma autoridade, mas ela te vê como uma autoridade, ela vai fazer coisas nem que não faça sentido. O médico. Você vê o médico, eventualmente, dá um exemplo mais mudando, você vê ele como uma autoridade. Ele às vezes vai chegar lá, acho que você tem que tomar isso na veia. Cara, você vai injetar alguma coisa na sua veia. Você não sabe exatamente a composição química daquilo. Injetar coisa na veia pode te fazer viver ou morrer. Mas por que você faz isso? Porque eu vejo ele como uma autoridade. E um dos atalhos de decisão é se ele é uma autoridade, deve estar certo. Não é cego assim, mas você vai engajar isso. Então, quando, por exemplo, a gente está fazendo esses 2 gatilhos. Reciprocidade, se a pessoa achar que isso que eu estou falando é útil. E autoridade. Pô, parece que o Érico sabe do que ele está falando. Ele Parece. manja disso. Parece. E aí ela vai julgar isso pela minha confiança. 2, e tem várias outras coisas que faz. Vai julgar isso pelos meus resultados. Ele falou, olha, quando ele mencionou, Érico, tem mais de 1.000 alunos que fizeram 6 em 7, resultado gera autoridade. É mais do que tempo de serviço. Mas só reciprocidade e autoridade não faz o cara comprar em 7 dias. E aí, que lembra, precisa? É 6 em 7. É muito louco, né? Mas tem toda uma preparação. E aí depois você vai contar uma história. Cara, você conta muitas histórias aqui no seu podcast. E lembra, reciprocidade e geração. Eu faço pra você. É natural. Autoridade, geração. Cara, o comandante entrou. História gera atenção, lembra? Gatilho mental gera atenção. De quem? Do seu racional? Não, do seu irracional. A gente está pré-programado a escutar histórias. A gente gosta de histórias. É uma raça, ou raça do ser humano, Homo sapiens gosta de escutar histórias, porque era assim que era passado o conhecimento de pessoas. Quer uma prova disso? A indústria de Hollywood fatura bilhões com histórias que não são nem verdadeiras. Ficção. De tanto que a gente gosta. Você não precisa ensinar seu filho a gostar de história. Chega lá e papai, conta uma história. Tá pré-programado. É aquele app do aplicativo do celular que ninguém precisa instalar. Tá instalado. Tá tão instalado você gostar de história como para um ser humano na idade adulta gostar de sexo. É tão pré-programado. Não precisa ensinar isso. Tá instintivo ali. Então, na história, você usa uma história como um gatilho para carregar outros gatilhos. Olha que louco. Então, você usa a história para chamar a atenção, para você colocar outros gatilhos. E na história, principalmente no conteúdo mais estruturado, você vai apertar um outro gatilho, o da procedência. Procedência é o seguinte, a gente está pré-programado a confiar mais naquele que a gente sabe a procedência. Se não sabemos a procedência, não quer dizer que a gente não vai confiar, mas confia menos. Chega o seu filho com a sua filha com o namoradinho em casa, ou namoradinha, você vai falar A mais B, mas na verdade, você é quem? Quem são seus pais? Onde você nasceu, de onde você vem. Por quê? Porque seu filho é importante para você e você quer proteger ele, dependendo da idade. E você quer saber a procedência. Quanto mais você sabe a procedência, mais você paga, mais valor tem. Vai comprar um carro, né? Um carro usado. O carro zero vale mais por quê? Porque você conhece totalmente a procedência. A procedência é garantida pelaquela marca. Às vezes o carro tem 10 dias. Quem estava nesses 10 dias? Se você conhece a procedência do carro, ele tende a valer mais no mercado. Uma peça de arte, ela vale mais dependendo dos donos anteriores. Porque existe sempre um medo da peça ser falsificada. Mas vamos supor que a peça foi... um dos donos anteriores, uma procedência, é a rainha da Inglaterra. Você fala assim, ela vale mais. Não pelo fato da rainha da Inglaterra ter mais, porque é procedência. Você olha, a rainha da Inglaterra não ia me vender alguma coisa falsa. Exato. Primeiro, um ponto de vista mais técnico, a gente separa o processo de venda em cerca de 7 a 10 dias, para dar tempo de aplicar os gatilhos mentais antes da compra. Porque quando você aplica os gatilhos mentais antes da compra, você não corre atrás de cliente. O cliente corre atrás de você. É estranho isso. Mas você inverte completamente. Então, eu não vendo logo de cara. Porque se eu vender logo de cara, não dá tempo de eu aplicar os gatilhos mentais.